Graça e paz, queridos irmãos. Nós já estamos há algum tempo, alguns domingos, estudando a palavra do Senhor, lendo o livro de Atos, e até aqui nós já vimos o escritor Lucas, o médico, o homem muito culto, se debruçando em expor a igreja do Senhor, em expor o trabalho do Senhor, expor a ação do Espírito Santo no meio da igreja, e nós vemos desde o dia de Pentecostes, conversão em massa, nós vemos desde o dia de Pentecostes, pessoas sendo transformadas, curadas, a igreja crescendo, a igreja avançando, o que é o nosso lema para este ano, inclusive, crescimento e avanço na obra do Senhor. E nós percebemos também, ao mesmo tempo, nesse looping de crescimento, a perseguição, os dias difíceis, os dias de dor, que acometem a igreja, que acometem o povo de Deus. Não são todos os dias que são alegres para o cristão, não são todos os dias que são fáceis, mas durante todos os dias, tanto os alegres quanto os tristes, nós provamos do cuidado de Deus em meio às lutas. E esse é o texto que nós leremos hoje no livro de Atos, capítulo 12, no versículo 1 até o versículo 8. E o título para esse sermão desta noite é o cuidado de Deus em meio a lutas. Atos, capítulo 12, nós leremos do versículo 1 até o versículo 8. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 8, a palavra do Senhor nos diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo isto ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Vamos orar mais uma vez? Santo, eterno e poderoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos a sua palavra mais uma vez. Clamamos, ó Deus, porção do teu Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre a minha vida, Senhor, para aprendermos um pouco mais da tua palavra e sermos edificados e assim pormos em prática tudo aquilo que temos ouvido da parte do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Como eu disse, irmãos, a igreja vive um looping, e se nós prestarmos bem atenção, é um looping que se estende até os dias de hoje, onde pessoas são convertidas, pessoas são ensinadas, pessoas mudam de vida, pessoas pregam o evangelho, pessoas são perseguidas por pregar o evangelho, e essa perseguição faz com que mais pessoas sejam alcançadas, e assim, progressivamente, a igreja do Senhor vem avançando durante mais de 2000 anos. O período histórico que esse momento da passagem que nós lemos estava vivendo não era diferente. Alguns capítulos atrás, nós já ouvimos aqui, alguns domingos, e nós vimos a igreja do Senhor avançando, prosperando, pessoas de diversas nações ouvindo a palavra do Senhor e sendo impactadas pelo Evangelho, e o Espírito Santo os convencendo sobre a salvação exclusiva e única em Jesus. Os discípulos estavam quebrando paradoxos, como a religiosidade. Os judaizantes não queriam que fosse pregado o evangelho para aqueles que não fossem judeus. E a igreja foi crescendo com gentios e judeus. E dia a dia a igreja avançou e cresceu. Mas dias difíceis chegaram, dias onde alguns políticos, para ter uma boa aceitação entre os judeus, começaram a prender os discípulos de Jesus, começaram a prender os apóstolos, e ao mesmo tempo alguns judeus já estavam sendo expulsos de Roma, já estava uma grande tensão sobre aquelas cidades de ambos os lados,
E Herodes, para tentar apaziguar, para tentar acalmar os ânimos, ele resolve agradar o povo, prendendo a igreja de Jesus. E o Senhor, nesse meio difícil, nesses dias pesados, nessa aflição, Ele cuida dos seus. O nosso Deus cuida dos seus em meio às lutas. E nós percebemos o Senhor agindo. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz: na sua providência misteriosa, Deus permite que o poder do mal atinja seus filhos. Na sua bondade, Deus fortalece seus filhos no vale da dor. Por seu poder, Deus livra seus filhos nas horas de extrema urgência. O Senhor não estava alheio ao que estava acontecendo. O Senhor conhecia a dificuldade, o Senhor conhecia a dor daquele povo. Da mesma maneira que nos dias de hoje, o Senhor não é alheio às nossas dificuldades. O Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor sabe quando nós estamos sendo tentados, o Senhor sabe quando nós estamos sendo perseguidos por conta do Evangelho, por professarmos a nossa fé. O Senhor sabe os dias difíceis, onde nós choramos sem ninguém ver. Choramos com a porta trancada para ninguém perceber que nós estamos tristes, sofrendo, angustiados. O Senhor conhece. Assim como o Senhor sempre conheceu, durante toda a história do seu povo, Ele esteve à frente. E o cuidado do Senhor pode ser visto em meio às lutas. O cuidado do Senhor em meio às lutas, em primeiro lugar, Ele expressa a maldade humana. Porque para o Senhor poder cuidar, para que nós possamos ver o cuidado do Senhor, o Senhor permite dias difíceis. E Ele permite que a gente perceba a tal ponto de atingir a vida, de se alegrar com o sofrimento, de se alegrar com a dor. E se nós olhamos para a história do cristianismo, durante todo o tempo, os cristãos são perseguidos, os cristãos são usados como divertimento. Aquele Coliseu, hoje um grande ponto turístico, foi um bom exemplo disso. Homens e mulheres sofreram lá para a diversão daqueles que não conhecem o Senhor, daqueles que estavam ali se alegrando com a morte de pessoas. Era o que estava acontecendo aqui. Herodes estava mandando prender, ele matou Tiago para divertir o povo, para que ele fosse bem aceito e para que o povo parasse de se incomodar ou de reclamar sobre as suas decisões sobre o império. E então ele resolve divertir, expressando a maldade do mundo. E a maldade do mundo pode ser vista todos os dias. É só nós ligarmos os noticiários que nós somos cravejados de notícias ruins, de tristeza, de dor, de pranto, de sofrimento, de perseguição da igreja. Não sei se os irmãos lembram, mas em 2015 teve um grande fato que marcou a igreja, onde houve uma fila de homens para serem decapitados, todos com uniformes laranjados, e foi filmada a execução deles, cortando as suas cabeças, exatamente como Tiago foi, para demonstrar que os terroristas eram contra o Senhor Jesus. E aqueles homens foram provocados: neguem a fé que vocês vão viver. E eles não conseguiram, assim como Tiago. E então, aquele testemunho serviu para a igreja e serve para nós até hoje. Queridos, nós somos convidados a perceber que ser cristão não é algo fácil. Ser cristão, há um preço a ser pago, inclusive provar da maldade humana. Perceber que a história se repete, aconteceu com Tiago, aconteceu um pouco antes com Estevão, aconteceu com os discípulos de Jesus no Coliseu, aconteceu em 2015, pouco tempo passou aqui o nosso missionário Vladimir, que estava no Iraque, e ele contou algumas coisas. Se você adquiriu o livro dele, você leu o quanto ele sofreu por não negar a Cristo, o sofrimento que foi lhe dado por ser um servo de Jesus, o quanto a maldade humana foi expressa nas costas dele, nas costas de Pedro, nas costas de Tiago, nas costas de todos aqueles que professam Jesus. A prisão naquele momento era para tentar frear a igreja. E a prisão nem era algo como nós temos hoje, onde já era uma prisão de segurança máxima e tudo mais. Geralmente era um lugar, um local onde as pessoas ficavam ali até ser julgada. E perceba que teve um grande movimento de guardas, de carcereiro, de homens, para que Pedro não escapasse daquele lugar. E eu fico imaginando Pedro naquele momento, vendo todos aqueles 16 homens ao seu redor, talvez até um pouco mais, em torno de 20,
e já sabendo que Tiago tinha sido morto, um pouquinho antes da Páscoa, lembrando do seu mestre, do seu Senhor, a quem ele mesmo negou naquele mesmo período, e agora ele estava sofrendo aquilo. E perceba que não vemos nenhum momento, nenhum relato de Pedro murmurando, de Pedro blasfemando contra o Senhor. Senhor, está pesado isso aqui. Senhor, eu não aguento mais, eu estou fazendo o que é certo e só sofro, Senhor. Olha só, eu faço tudo o que é correto e não sou reconhecido, ainda sou preso. Ele não estava fazendo isso. Ele foi um discípulo de Jesus que estava sofrendo as consequências por ser um discípulo de Cristo. Nós estamos à mercê do mesmo sofrimento, das mesmas dores. O pecado que adentrou ao mundo trouxe a vileza, trouxe dificuldades, trouxe doenças, trouxe tantas coisas que nos atrapalham de perceber a glória de Deus, que nos atrapalham de perceber que o Senhor está conosco a todo o tempo. E o nosso pecado muitas vezes nos coloca também numa prisão, onde não conseguimos perceber Deus agindo. E a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor estava cuidando de Pedro o tempo todo. Da maneira do Senhor, Ele cuidou de Tiago, mesmo ele perdendo a vida, porque ele já tinha ganhado a vida eterna. Ele só perdeu uma vida terrena, mas ganhou a salvação, ganhou a vida eterna com o Senhor e foi promovido antes que Pedro. Perceba que não é um castigo. Perceba que a morte não é o fim. Perceba que nós somos convidados a lembrar que no Senhor Jesus nós temos a vida eterna. E algumas vezes nós esquecemos dessa vida eterna. E então nós nos pegamos olhando para os desafios, para os medos, para as ameaças, para as perseguições, e deixamos de perceber a glória de Deus, o amor, a promessa da salvação. Pedro estava ali confiando que se ele fosse morto, não era o fim da igreja, não era o fim da sua vida, não era o fim. Ele estava provando da maldade humana, ele estava provando da consequência do pecado humano, mas ele estava ali vivendo para a glória de Deus, sofrendo e suportando para a glória de Deus, sabendo e tendo a certeza que o Senhor era poderoso para tirá-lo dali, da mesma maneira que Deus não deixaria de ter poder se a vida dele fosse tirada naquele lugar. Tem um texto de Paulo aos Romanos que diz: porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 8. Se nós morremos, se nós vivemos para o Senhor. Os discípulos de Jesus tinham a plena certeza disso, e estavam vivendo para a glória de Deus, atravessando tempos difíceis na dependência do Senhor. Queridos, se isso não é o suficiente para mover o meu coração, o que é? Se ver um testemunho desse, de um homem do Senhor, sofrendo as consequências até o final, e provando de um cuidado especial do Senhor, se isso não traz a certeza que o Senhor está cuidando da minha vida, se a certeza da salvação não é suficiente, o que pode ser? A maldade humana não é o fim, o pecado humano não é o fim, as consequências que chegaram até nós de doenças, enfermidades e tudo mais, não é o fim, porque nós vivemos e cremos num Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que conhece a dificuldade humana, que conhece o sofrimento humano e que sabe que naturalmente nós queremos estabilidade, sabe que nós não queremos sofrer. O Senhor conhece os nossos corações e sabe que nós sempre queremos o caminho mais fácil, mais tranquilo, e muitas vezes nós só aprendemos pelo caminho mais difícil. Eu brinco com os meninos aqui, tem 2 jeitos de aprender na vida, pelo amor e pela dor. Geralmente a gente aprende mais fácil pela dor. E a dor não significa que Deus não está cuidando de nós, significa que Deus está moldando o nosso caráter, significa que Deus está ali como uma espada sendo martelada em ferro brilhante, aceso, vermelho, de tão quente que está, mas tomando pancada para criar dureza, para tomar forma, para servir ao Senhor como deve ser servido. Esse mesmo Pedro que estava quietinho aqui, foi o mesmo Pedro que cortou a orelha do soldado. Esse mesmo Pedro que estava confiante, quieto, dormindo sossegado, era o mesmo Pedro que era aquele que era 8 ou 80, que quando Jesus falou que ele ia ser morto, ele falou, não vai não, e Jesus falou assim, arreda Satanás. Mas também era o mesmo Pedro que ouviu uma promessa que o Senhor o usaria no fundamento da sua igreja. Essa promessa para nós hoje, queridos,
Quando nós vivemos para a glória de Deus, aquilo que o Senhor prometeu para Pedro, nós provamos também. Viver para a glória do Senhor e contente nela, então provarmos das coisas do Senhor todos os dias. É muito difícil viver para a glória de Deus. É muito difícil, mas não é impossível. Os discípulos de Jesus passam por dificuldades, provam da maldade humana, provam de todo o sofrimento que esse mundo pode imputar, mas ainda assim estão debaixo do cuidado do Senhor. O Senhor estava com Pedro naquele momento. Alguns momentos de dor e sofrimento. Perdeu um amigo, perdeu um discípulo querido, mas logo em breve ele seria solto. O cuidado de Deus em meio às lutas, em segundo lugar, expressa a necessidade da igreja de oração. Até que esse pedaço dessa perícope que nós lemos, então Pedro estava preso, muitos guardas ao seu redor, o Estado se levantando contra a igreja, muitos homens ali cercando ele, a igreja com a notícia da morte de Tiago, chorando com certeza, sofrendo por conta disso, mas não parou a igreja, não abalou os servos do Senhor. Quando nós lemos o texto, nós vamos perceber a igreja continua avançando, continua como igreja, dando suporte para aquele que estava preso. Os romanos estavam ali para impedir Pedro de sair daquele lugar. Algumas vezes ele já tinha sido proibido de pregar e ele não parou. Eles lembravam com toda certeza o que aconteceu com Cristo, ainda preso e depois lá na tumba, e ainda assim Jesus saiu daquele lugar vivo. O Estado sabia que era difícil prender um discípulo de Cristo, um discípulo verdadeiro, então ele se prepara com o melhor, mas nada daquilo foi suficiente. Os 16 a 20 homens que estavam ali ao redor de Pedro não foram suficientes, porque o Espírito Santo do Senhor estava com Pedro, porque o Espírito Santo do Senhor estava com a igreja, e a igreja estava ali em fervente oração. Versículo 5 diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Percebam, queridos, que a resposta da igreja não foi fazer um protesto, não foi se manifestar contra. A reação lógica da igreja ao receber a adversidade, ao ser perseguida, a sofrer a dor, foi a oração. O povo de Deus conhecia o seu Deus. O povo de Deus sabia que Jesus ensinou a orar, provaram de um tempo com ele, os discípulos de Jesus estavam ensinando a sã doutrina, repassaram para aqueles que foram transformados o poder da oração, e logicamente eles estavam fazendo o que o mestre ensinou e o que o mestre viveu, orar. Pedro estava preso, estava talvez com uma notícia de morte, provavelmente já estava esperando daqui a pouco ser decretada a morte dele, logo após a Páscoa, que era mais ou menos o que aconteceu. Eles estavam revivendo tudo o que aconteceu com Jesus, cerca de 44 anos depois, e estavam ali, para a glória do Senhor, orando, intercedendo. A palavra grega para essa incessante oração, ela tem o mesmo significado de contínua ou ardente oração, e Lucas usou de propósito o mesmo verbo que ele usou ao relatar o momento que Jesus estava lá no Getsêmani, orando. É o mesmo verbo usado lá na oração de Jesus no Getsêmani, é o mesmo verbo utilizado pela igreja, orando, intercedendo por Pedro na prisão. A igreja do Senhor, ela ora. Se não temos mais como resolver o problema, a única solução é orar. Assistindo um filme tempos atrás, era um drama, um personagem lá, aqueles filmes que o personagem principal só perde, só dá tudo errado, no final ele vence. Mas chega um momento que não dá mais para perder, que já está no final do fundo mesmo do poço. E aí então ele diz assim: o bom de chegar no final do poço é que não dá para descer mais, só dá para subir. O bom de percebermos que nós não temos o controle da situação, o bom de percebermos que nós dependemos do nosso Deus totalmente, precisamos da misericórdia do Senhor, é olhar e perceber que eu não tenho força nenhuma, e que se o meu Deus não agir, não tem o que possa ser feito, mas eu vou depender do meu Deus, porque eu creio num Senhor que é soberano sobre todas as coisas, que tem poder para me livrar, tem poder para restaurar a minha família, tem poder para restaurar a vida do meu filho,
tem poder para restaurar o meu casamento, tem poder para libertar aqueles que estão cativos no pecado, vivendo pecados ocultos, que estão sofrendo porque não conseguem se desvencilhar daquilo que afasta de Deus. A oração do Senhor tem poder para libertar todo cativo de Satanás, para a glória do Senhor, viver para o Senhor. Pedro estava lá sofrendo as consequências da maldade humana, Pedro estava lá sofrendo as consequências de não negar a sua fé, de não se calar. Pedro estava pagando o preço, mas ele não estava sozinho. A igreja do Senhor estava com ele. Aqui vem um chamado para todos nós: fervente oração, orar incessantemente, seja o desafio que for, o gigante que for, o problema que for. Eu creio num Deus que tem poder sobre todas as coisas, para agir e libertar sobre todas as coisas. Nós estamos diante de um texto que nos lembra a importância da oração. Havia ali uma condenação de morte, com toda certeza, mas quem é o Senhor da vida é o nosso Deus. Não é os homens que dão a resposta, não é o homem que fala quando acaba, é o nosso Deus. E a igreja estava dependendo disso. A igreja estava dependendo do Senhor. E algumas vezes nós não conseguimos fazer isso. Vocês já perceberam que algumas vezes, até a nossa oração já é uma oração conformada, e algumas vezes nem oramos mais, porque eu nem confio que o meu Deus pode fazer alguma coisa. E perceba que isso é o pecado do nosso coração, nos afastando do Senhor, é uma cadeia que nos trava, que trava a igreja do Senhor para orar, aproveitar tempo de oração. Se está tudo perdido, se está tudo difícil, se as notícias não são boas, se a notícia é de morte, se a notícia é de desespero, eu só posso orar. E não é um só, é tudo, tudo. É depender do Senhor, é expressar essa dependência do nosso Deus. E quando nós oramos, nós não mudamos a vontade de Deus. Quando nós oramos, nós expressamos a nossa dependência de Deus, que é algo extraordinário que a igreja estava vivendo, que é o convite para nós vivermos hoje, viver o extraordinário de Deus. Tem um filósofo, psicólogo, teólogo chamado Søren Kierkegaard. Ele diz assim: a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. A igreja não estava orando para mudar Deus. A igreja estava orando para aprender a depender de Deus. Na continuação do texto que nós veremos nos próximos domingos, Pedro foi restaurado. Até onde nós lemos hoje, o Senhor agiu milagrosamente. O cuidado de Deus em meio às lutas nos lembra da oração, a importância da oração, nos lembra do poder da oração. O quanto isso algumas vezes é negligenciado, algumas vezes deixamos para orar depois, não aproveitamos o agora. Algumas vezes sabemos que tem uma reunião de oração aqui na igreja e não viemos, porque tenho muitas coisas para fazer. Deus escuta a minha oração daqui, algumas vezes eu oro só uma vez, porque Deus já ouviu. E a palavra do Senhor nos diz que eles estavam orando incessantemente, ardentemente, confiando no seu Deus, esperando o impossível no seu Deus. E esse é o convite hoje que nós temos na palavra do Senhor: confia em oração, ainda que problemas, ainda que perseguição, ainda que adversidades, ainda que a maldade se levante contra você, permaneça em oração, dependa do seu Deus. O cuidado do Senhor em meio às lutas. Em terceiro lugar também, nos mostra o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Nós temos ali uma conjunção adversativa. Eis, porém. Até o eis, porém, só tínhamos problema, desespero, dor, pranto. Mas a partir do movimento do Senhor, o extraordinário acontece. A partir do movimento do Senhor, Pedro é retirado daquele lugar.
o extraordinário de Deus estava acontecendo. Queridos, isso é algo belíssimo, de perceber a mão do Senhor agindo no meio do seu povo. O povo de Deus orando, ainda que com lágrimas nos olhos, ainda que com dor e sofrimento, e o Senhor os atendendo. Quantas vezes nós não conseguimos perceber o agir de Deus, porque estamos murmurando, porque estamos blasfemando contra o Senhor, porque estamos duvidando do poder de Deus, porque nos achamos os maiores injustiçados e abandonados, sendo que o Senhor conhece cada um de nós pelo nome. O salmista fala isso. Todos os nossos dias estão debaixo do cuidado do Senhor, e algumas vezes, ou muitas vezes, o nosso pecado nos atrapalha de perceber o extraordinário do Senhor. Pedro estava ali dormindo, a igreja estava orando, os soldados estavam trabalhando, estavam ali cercando aquele lugar. Um grande aparato foi montado, a festa dos pães já tinha acabado, então ele estava prestes a ser entregue para a morte. O Senhor não demorou, o Senhor agiu no tempo certo, para que a glória dele fosse manifestada. Isso nos ensina a esperar o tempo do Senhor para ver o extraordinário do Senhor. Pedro estava dormindo, ele nem perdeu o sono, talvez estava com as costas machucadas, estava tudo roxo, porque com certeza um prisioneiro apanhava naquele momento, ou durante o dia e à noite ele estava lá, provavelmente até nu ou com poucas roupas, porque o anjo mandou ele se vestir, o anjo mandou ele botar uma sandália no pé. No tempo certo do Senhor, todas as coisas acontecem. Guarde isso no seu coração. O Senhor não demora, Ele age para a glória dEle. Todo o sofrimento é para a glória do Senhor, embora a gente não consiga compreendê-lo todo. Pedro, ele não demonstrou nenhum sinal de aflição, pelo contrário, dormia. Situação muito parecida com Paulo, mais para frente, lá quando ele estava preso também de madrugada e louvando ao Senhor. Quantas vezes a gente consegue louvar ao Senhor em meio à dor? Sinceramente, no nosso coração, quantas vezes nós conseguimos dormir com tranquilidade quando alguma coisa nos tira a paz? O convite é descansa no Senhor. Ora, espera, enfrenta. Crisóstomo, comentando esse texto, ele diz que é lindo o fato de Pedro dormir e Paulo cantar hinos. John Stott, também comentando esse texto, diz que ambos os heróis de Lucas, que são Pedro e Paulo, mostram-se igualmente corajosos diante da morte. Estavam dependendo do seu Senhor. O convite é nós olharmos para o extraordinário de Deus. Ver o milagre do Senhor acontecendo todos os dias. Quando nós acordamos com a saúde necessária para atravessar mais um dia, mas não somente isso, quando acordamos com a misericórdia do Senhor renovada sobre nós. Quando o Senhor nos dá a oportunidade de olharmos para os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, para os problemas dentro de casa, no trabalho, na vida social, e então nós orarmos confiadamente no Senhor, orarmos fervorosamente, reconhecendo e conhecendo o Deus que nós servimos, assim como a igreja fez, e que Deus nos abençoe, que no tempo oportuno nós possamos contar as bênçãos do Senhor, assim como foi contado o dia que Pedro foi liberto. O Senhor não estava alheio às dores de Pedro, o Senhor não estava alheio às dores da igreja, e de forma extraordinária o Senhor age. Algumas vezes nós ficamos esperando Deus agir de uma maneira que vai tocar trombeta, que vai tremer o chão, que vai acontecer muitas coisas, mas no texto que nós lemos, o anjo do Senhor chega naquele lugar, brilha uma luz bem forte, solta as cadeias, manda ele vestir uma roupa, calçar a sandália e colocar uma capa, uma simples capa, mas que era necessário, pelo poder do Senhor, ele sair do meio de tantos guardas, se libertar daquela prisão e escapar para a glória do Senhor e testemunhar, esse texto ser escrito por Lucas e chegar às nossas mãos hoje e nós lembrarmos que há vileza no mundo, que há maldade humana, que há necessidade de orarmos incessantemente e no tempo oportuno nós vamos provar da bênção do Senhor. Que isso possa alimentar a nossa alma, que isso possa arder em nosso coração, que isso possa ser suficiente para podermos provar do cuidado do Senhor. O poder e o tempo é do Senhor, não é nosso. Quando foge todas as nossas possibilidades, lembrem, é quando eu dependo mais do meu Deus, porque é só por Ele.
João Calvino, falando sobre a importância de milagres, ele diz: a importância dos milagres é que eles nos despertam para alguma verdade particular sobre Deus. Nós somos convidados a lembrar dos milagres que o Senhor já fez em nossas vidas, dos dias que nós provamos de um cuidado extraordinário de Deus, e lembrando disso, continuarmos avançando no reino, crescendo no reino, crescendo na missão do Senhor, vida fervorosa de oração, de dependência do nosso Deus, que possamos sair daqui jubilosos, lembrando do Deus que nós servimos, lembrando que as forças deste mundo não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, as forças do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Algumas vezes a gente vai se perdendo nos problemas e dificuldades, e a palavra do Senhor vem de encontro ao nosso coração e diz: continua orando, continua intercedendo, com mais fervor, com maior dependência do seu Deus. No tempo certo todas as coisas acontecem. Que possamos celebrar no Senhor as dificuldades, que possamos celebrar no Senhor as vitórias, os milagres que acontecem em nossas vidas, que a cada dia possamos crescer e avançar, olhando para o Senhor, dependendo totalmente dEle, provando do extraordinário do Senhor, fazendo uma leitura do tempo que estamos vivendo, mas lembrar para onde nós estamos indo, novo céu e nova terra, que nos é proposto pelo sangue do Cordeiro, que tirou o pecado do mundo, que nos libertou das amarras do pecado e nos traz a vida eterna em Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Santo, eterno e poderoso, Senhor nosso Deus, que alegria é, Senhor, abrir a Tua palavra e perceber, ó Deus, que o momento que nós vivemos hoje é o mesmo que a Tua igreja viveu há mais de 2000 anos atrás. Perceber, ó Deus, a vileza humana se levantando contra o Teu povo, Senhor, não é uma novidade para Ti. E nós somos lembrados que o Senhor está conosco a todo tempo, que o Teu Espírito Santo que habita em nós está conosco a todo tempo. Ó Deus, que possamos, ó Deus, aprender a depender mais do Senhor em oração, que possamos perceber, ó Deus, as prisões, as amarras deste mundo, perceber a prisão que é, Senhor, o nosso pecado, o quanto ele nos afasta do Senhor, e a depender do Senhor, e pelo poder do Teu Espírito Santo sermos libertos de nós mesmos, libertos das cadeias deste mundo. Ó Deus, que possamos ter a certeza que os desafios que nos chegam, que chega à nossa família, que chega, Senhor, a cada um de nós, não é o fim, mas são para a glória do Senhor, e pelo Teu poder, no tempo do Senhor nós iremos conseguir a vitória, mas a vitória é no tempo do Senhor, o milagre é do jeito do Senhor, que possamos orar confiando o tempo todo no Senhor. Nos dá, Senhor, um coração agradecido por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a contar as bênçãos, a contar os dias, ó Deus, que nós celebramos, para termos o ânimo e a força para atravessar os dias difíceis, para lembrarmos que o Senhor está conosco a todo tempo. Ó Deus, em nome de Jesus, nos enche com o Teu Espírito Santo, nos esvazia de nós mesmos, Deus, para que possamos, ó Deus, como discípulo do Senhor, ter a fé necessária, conseguir orar a oração fervorosa, assim como Jesus orou no Getsêmani, que todos os dias, ó Deus, nós possamos, ó Deus, enfrentar os problemas com oração e provar dos milagres do Senhor no seu tempo, provando resposta de oração. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dá coragem e intrepidez para avançar e crescer neste ano que se inicia, a começar, Senhor, pela oração. Pela manhã ouvimos, ó Deus, sobre o jejum, que possamos pôr em prática jejum e oração, suplicar perante o Senhor sobre todas as coisas que nos afligem, que nos tiram a paz, e entregarmos tudo a Ti, Senhor, e caminharmos mais leves, dormirmos tranquilamente como Pedro estava dormindo naquele dia, porque a confiança é no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Nos enche, ó Deus, com o Teu Espírito Santo a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Convidamos a todos a ficarmos em pé e cantarmos o cântico Vem Derrama Paz.